Fala galera do ETJus, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? Galera, hoje nosso convidado especial são os destaques do informativo número 1110, Supremo Tribunal Federal. Foi publicado dia 6 de outubro de 2023. Vamos lá? Direito Constitucional. Direito Tributário. Em decorrência do princípio constitucional tributário da anterioridade anual, Constituição Federal de 1988, artigo 62, parágrafo 2º, combinado com o artigo 150, inciso 3, a linha B, a cobrança de aumento da alíquota geral de ICMS de operações internas estadual, quando decorrer da edição de uma medida provisória, somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao que ocorrer a conversão em lei. ADI número 7.375 Tocantins, julgado em 29 de setembro de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Galera, aqui a gente mudou de ordem, colocou resumo primeiro e depois as teses fixadas pelo STF sobre a parte da demarcação de terras. Vamos lá. Resumo. O reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas não se sujeita ao marco temporal da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, nem à presença de conflito físico ou controvérsia judicial existentes nessa mesma data. Recurso extraordinário número 1.017.365 de Santa Catarina, tema número 1031 de repercussão geral, julgado em 27 de setembro de 2023. Galera, aqui a gente achou por bem deixar o julgado completo e incluindo suas teses. Em mudança de posicionamento jurisprudencial, esta corte conclui pela inaplicabilidade da teoria do fato indígena e pela prevalência da teoria do indigenato, segundo a qual a posse dos indígenas sobre as terras configura um direito próprio dos povos originários e cuja tradicionalidade da ocupação deve ser considerada conforme os parâmetros expressamente previstos no texto constitucional. Constituição Federal de 1988, artigo 231, parágrafos 1º e 2º. Se houver ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, são assegurados aos não-índios o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Constituição Federal de 1988, artigo 231, parágrafo 6º. Porém, na hipótese de inexistir quaisquer dessas situações, consideram-se válidos e eficazes os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada, relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena. Neste caso, o particular tem direito a ser previamente indenizado pela União ao valor correspondente às benfeitorias necessárias e úteis, ou, quando inviável, o seu reassentamento ao valor da terra nua. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema número 1031 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e reformar a sentença de primeiro grau, julgando, por conseguinte, improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Galera, as teses fixadas foram as seguintes. 1. A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. 2. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e nas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 do texto constitucional. 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, independentemente da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. 4.
Existindo a ocupação tradicional indígena ou renitente, esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, item 5. A ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos ao justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis pela União e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles a indenização pela União, com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área, correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantindo o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Item 6. Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento. Item 6. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federados para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca de interesse público e paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas. Artigo 16.4 da Convenção 169, OIT. Item 8. A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de 5 anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão desse julgamento. Item 9. O laudo antropológico realizado nos termos do decreto número 1775 de 1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado. 10. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. 11. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Tema 12. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas. Tema 11. Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Direito Constitucional. A majoração escalonada de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas e de militares, destinada a custear o regime próprio de previdência social, revela-se razoável e proporcional, de modo que não ofende o princípio tributário da vedação ao confisco. ADI número 5.944, Ceará, julgada em 22 de setembro de 2023. Direito Constitucional. Tese fixada.
observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende a Constituição a possibilidade de uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, tal como previsto pela Emenda Constitucional número 94 de 2016. Resumo: é constitucional, pois inexistente violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, e aos direitos de propriedade, artigos 5º caput e 170, inciso 2 da Constituição, de acesso à justiça, inciso 5º e inciso 35, do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, e da duração razoável do processo, inciso 77, artigo 5º da Constituição Federal. Dispositivo de emenda constitucional que possibilita o uso de eventual depósitos judiciais com o fim específico de quitar precatórios atrasados. A DEI número 5.679 do Distrito Federal, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito administrativo, direito previdenciário. Tese fixada. É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão, pelo mesmo índice de reajuste do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, previsto em normativo do Ministério da Previdência Social no período anterior à Lei nº 11.784, de 2008. Resumo: como medida de efetivar o princípio da irredutibilidade dos benefícios no período que precedeu a regulamentação conferida à Lei nº 11.784, de 2008, é aplicável aos servidores públicos federais inativos e seus pensionistas não beneficiados pela garantia de paridade de revisão o mesmo índice do RGPS, nos termos previstos na orientação normativa número 3 do Ministério da Previdência Social, MPS, cuja edição decorreu de autorização expressa da Lei nº 9.717, de 1998, artigo 9º, inciso 1. Recurso extraordinário número 1.372.723 do Rio Grande do Sul, tema da repercussão geral número 1224, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito ambiental, direito constitucional. É constitucional norma estadual que, independentemente da obrigação de repassar o dano, condiciona a exploração de recursos minerais ao pagamento de indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente. Contudo, viola o texto constitucional o estabelecimento de fato gerador dessa indenização, que se confunda com o da compensação financeira. Artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. O de taxas relativas ao poder de polícia ou com o de qualquer outra espécie tributária. A DEI número 4.031 do Pará, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito processual penal, direito constitucional. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar, pois 1. A plausibilidade jurídica no direito alegado pelo requerente, que decorre da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de autorização judicial prévia para a investigação de agentes públicos detentores de prerrogativa de função, prerrogativa de foro. E 2. Há perigo da demora na prestação jurisdicional, que se justifica pelo não acautelamento das situações fáticas relacionadas à controvérsia constitucional objeto de apreciação. A DEI número 7.447 do Pará, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito tributário, direito constitucional. É constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre as atividades relativas à hospedagem de qualquer natureza, prevista no subitem 9.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116 de 2003, a DEI número 5.764 do Distrito Federal, julgada em 29 de setembro de 2023. Galera, é isso aí. Se você chegou até o final, que você curtiu esse episódio, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, para a plataforma entender que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Também acesse a descrição do vídeo para acessar o nosso segundo grupo do WhatsApp e também acessar as playlists como dos informativos de direito penal, das súmulas. E também, se você quiser ser o apoiador do canal, manda um pix pra gente para aretejus@gmail.com.
Tudo isso tá aí na descrição do vídeo, galera. É isso aí. Bons estudos, um ótimo final de semana, um forte abraço e tchau!